Olá, que tal a gente falar sobre medo? Imagine se você tivesse a oportunidade de apertar um botão mágico e simplesmente você deixasse de ter medo. Será que você apertaria esse botão? Olha, boa parte das queixas, das demandas que a gente recebe aqui no consultório tem algum tipo de ligação com o medo, com o receio, preocupação às vezes que chega a tirar o sono das pessoas. E sejam elas provas, relacionamentos, medo de ficar sozinho, medo de ficar acompanhado, de envelhecer, medo de perder peso, de ganhar peso, de perder oportunidades na vida, mil coisas. Tudo isso pode acontecer e é claro que nesses casos todo mundo gostaria de ter um pouquinho mais de coragem, de ser um pouquinho mais destemido e pensar melhor. E eu também, claro. Agora, antes da gente apertar esse botão da coragem radical, deixa eu te contar uma história. É uma história real de uma menininha americana que os psicólogos chamaram de SM para preservar o nome dela, o nome real. Ela nasceu no final do século passado com uma doença genética super rara chamada lipoidoproteinose. E essa condição, né, essa doença, ela causa mutações celulares e o acúmulo de gordura pelo corpo inteiro. A gente consegue ver pelas protuberâncias na pele, o corpo fica mais inchado, pode acumular gordura nas cordas vocais, a pessoa fica mais rouca. Tem uma série de incômodos. Mas o que nos interessa aqui agora é o seguinte: quando a SM tinha 10 anos, os depósitos de gordura começaram a se espalhar pelo cérebro dela. E sabe-se lá por que a doença deixou quase todo o cérebro ileso, mas destruiu a amígdala dela. Não a amígdala da garganta, a amígdala do cérebro mesmo, né? A gente tem essa pequena região dentro da cabeça, do encéfalo, que tem várias funções e também tem o mesmo nome, né? Mas essa região do cérebro é responsável principalmente por disparar as nossas memórias mais fortes e geralmente associadas a medo. E qual foi a consequência dessa lesão na menina? A SM, ela podia ver, podia sentir as coisas, sentir os sabores, tal, tinha o QI normal, a memória normal, percepção normal, mas quando ela entrou no final da adolescência, a, o medo dela, a sensação de medo diminuiu demais, por causa justamente dessa lesão na amígdala. Então ela se aproximava de estranhos sem nenhum receio, ficava a poucos centímetros assim do rosto das pessoas, também não tinha medo nem vergonha. E se ela fosse conversar com as pessoas, ela ia contando segredos, inclusive aqueles mais íntimos, sem se preocupar da pessoa ficar constrangida ou ela mesma ficar constrangida. Ela nem cogitava a possibilidade de rejeição, porque estava fugindo das regras da cultura. E os pesquisadores contaram que num dia de chuva, uma tempestade, que ela saiu sem medo nenhum, só para conversar com o vizinho da frente, e passou pela chuva e tal, e deixava de estocar comida, porque ela não tinha medo de ter fome, tinha uma série de consequências, né? Ela foi perdendo a capacidade de reconhecer, inclusive, o medo das pessoas, o medo na face das pessoas que estavam ao redor dela, né? E isso causava também problemas de socialização. E só que a SM ela conseguia registrar a felicidade, a tristeza, a confusão na face das pessoas, mas o medo não. Ela não tinha nem ideia de, né, não conseguia perceber se a pessoa estava se sentindo ameaçada. E as preocupações dela em relação à ansiedade, né, estresse, tudo se dissipou, né, foi embora junto com a amígdala. E olha só que perigo, teve um dia, né, ela já era adulta, com uns 40 anos, e um homem passou em frente à casa dela numa caminhonete e perguntou se ela queria entrar para eles irem para um outro lugar, e ela foi. E claro que esse homem não estava bem intencionado, né? Levou a SM para um celeiro, para um galpão, e resumindo a história, ela foi salva por um cachorro que começou a latir e o homem ficou nervoso e fugiu. Agora ela tinha tão pouca noção sobre os riscos que ela correu atrás desse criminoso e o pediu que a levasse de volta para casa. Terrível, né? E agora contando a história dos estudos, né, no início dos anos 2000, eles começaram a testar o que poderia amedrontar a SM. Então, com cobra, aranha, todo tipo de bicho asqueroso eles foram testando. E nada, nem nojo, nem medo, nem ansiedade, só tédio.
Com a realidade virtual, eles testaram medo de altura, de tubarão, de lugar fechado também. Nada, nada, nada. E teve um dia que alguém teve a brilhante ideia de testar se ela reagiria ao sufocamento. Eles deram uma máscara com dióxido de carbono para a SM, claro, tudo bem controlado, em laboratório, sem risco nenhum para a moça, né? E os cientistas aguardaram a resposta, na verdade. Na verdade, foram tantas tentativas frustradas que ninguém esperava nenhuma reação dela. Mas, depois de alguns minutos, o pesquisador foi lá, ligou a mistura de dióxido de carbono no bucal e quando a SM inspirou, inalou aquele gás, imediatamente ela arregalou os olhos que ficavam, né, meio paralisados, meio zumbi, assim, e ela ficou tensa, né, contraiu a musculatura, mostrou muita dificuldade de respirar, um desespero, agarrou na mesa, gritou pedindo socorro, me ajuda, me ajuda, me ajuda, levantou a mão, né, acenando para a equipe, desesperada, como se ela estivesse se afogando, e o pessoal foi lá, claro, né, desligou o gás, retirou a máscara na hora, mas a SM acabava de ser salva de uma síndrome de pânico, de uma crise, né, de pânico, e todo mundo ficou super feliz. Feliz por quê? Porque o estudo, ele não iria ajudar só a SM, mas todos nós. Porque os nossos medos, eles são importantes demais. Eles nos ajudam justamente a avaliar as situações e nos protegem dos perigos. Só que quando esses medos são gigantes, né? Quando eles nos impedem de viver, essa que é a parte crítica, né? E é por isso que tantas pessoas sofrem e boa parte da população, boa parte da humanidade apertaria esse botão da coragem radical, correndo o risco justamente de entrar em um problema tão grave quanto, né? Porque sem os medos nós vamos nos tornar pessoas inconsequentes e correr risco demais. Então, como a gente pode aproveitar essa história a nosso favor? Qual é a moral da história da SM, né? A moral da história é que os nossos medos podem ser causados simplesmente por uma respiração adequada. E isso você pode resolver rapidinho, apenas respirando pelo nariz e lentamente. Você pode respirar em 3 tempos, 3, 2, 1 e soltar em 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E durante essa respiração lenta, menos turbulenta, o seu oxigênio vai ser mais bem aproveitado e o seu cérebro vai entender que você está em segurança, tranquilo, zen. E o outro ponto de aprendizagem é que é o seguinte: os nossos medos, as preocupações, nossos receios, eles são mensagens que a gente precisa escutar, porque elas querem nos dizer alguma coisa. Aqui no consultório eu vejo que se é medo de prova, por exemplo, às vezes um estudo mais adequado para o aluno, personalizado, vai trazer confiança e vai deixar a pessoa mais relaxada. Se o medo é de algo que a pessoa viveu no passado, que ainda traz ansiedade, né? Às vezes a pessoa se acalma quando ela compreende melhor a história dela, quando ressignifica, passa por outras experiências, né? E mesmo em crise de pânico, quando a pessoa entende melhor e não tem medo da crise, ela também não sofre mais do que o necessário e a crise não dura mais do que deveria. E agora, será que você apertaria o botão para ficar sem medo nenhum? Eu aposto que não, porque tem atitudes melhores, como respirar, escutar os seus pensamentos, os seus receios, as suas emoções e até ser grato por isso. Afinal, o seu corpo está trabalhando direitinho. É uma resposta inteligente o receio, porque ele protege a gente de, né, inúmeras situações arriscadas na vida. E a gente vai saber modular essas reações, esses sentimentos, e essa é outra inteligência do corpo, inteligência da mente, né? Então, divirtam-se, boas aventuras e até breve. Beijo, tchau, tchau!